Olá pessoal, meu nome é Lucas Pereira dos Santos, eu sou aluno do curso de pós-graduação de Engenharia de Software da Católica. O vídeo de hoje eu vou estar exemplificando aqui para vocês algumas estratégias de merge, três delas para ser mais específico: merge, rebase e cherry pick. Esse vídeo é um vídeo hands-on, significa que essas estratégias vão estar sendo aplicadas em uma base de código. Se vocês estão procurando uma aprofundação teórica, eu vou estar referenciando um artigo Entendendo o uso de Git em equipes de desenvolvimento de software, da Marcela Bandeira Cunha, uma monografia publicada em 2018 na Universidade Federal de Pernambuco, certo? Antes da gente prosseguir, vamos dar. Esse aqui é o sistema em que essas alterações vão ser feitas. Vamos nos familiarizar aqui um pouquinho com o nosso commit history. A gente tem um commit chamado initial commit. Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas branches. A gente tem 4 branches, duas de feature e uma de master e uma release, certo? O primeiro comando, a primeira estratégia, né, que eu quero dar uma explicadinha para vocês é a estratégia de merge. Sempre que a gente fala de merge, na maior parte esmagadora das vezes, a gente está falando de trazer uma feature nova. O merge é sempre você incorporar as modificações de uma branch A e uma branch B. Então a gente está sempre falando aqui de features, funcionalidades, correções de bugs, por exemplo. É importante você lembrar que o merge sempre vai aparecer como último commit no seu commit history. Nem sempre isso é interessante e a gente vai estar explorando essa, essa, é, essa parte de cronologia de commits quando a gente estiver falando um pouquinho mais sobre Rebase. Vamos então aqui criar uma branch rapidinho. Vamos aqui chamar de feature barra theme, por exemplo. Vamos fazer umas modificações aqui de tema para ficar bem visual. A gente dá uma olhadinha. Vou colocar aqui também. Vou colocar aqui. Vamos ver se a gente. Pronto, certinho, perfeito. Aqui a gente vai computar a nossa mensagem, né? Eu sou um grande fã de estar utilizando esse padrão aqui. Primeiro você coloca o nome da branch, depois o que você acabou de fazer. Agora, se a gente mudar para a branch de release, a gente vai ver que essa mudança ainda não foi aplicada nessa branch aqui. Então a gente pode trazer, incorporar essas mudanças através do Git merge, né? Então vamos estar utilizando aqui o comando git merge e o nome da branch que você quer incorporar, você quer o nome da branch que você quer trazer, da onde que você está trazendo essas mudanças, né? No caso, a branch que a gente acabou de manipular, que é a feature theme, né? E aqui a gente pode verificar que as nossas mudanças estão presentes. Perfeito. A gente tem um problema agora. Esse sistema já tinha outras branches, certo? Ele já tinha outras 4 branches, o que significa que o histórico dessas branches já não está mais condizente com o histórico de release, que é a branch principal, com exceção da master, né, que entra como prioridade acima de release, né. Mas todas essas 3 branches aqui foram feitas no topo de release, né. Se a gente for, por exemplo, mudar para Git Feature Register, né, vamos dar uma olhadinha aqui, e se a gente olhar o nosso Git, o nosso commit history, né, a gente vai perceber que o commit que a gente acabou de fazer o merge não está presente aqui. Você poderia sim fazer um merge desse commit em cima dessa branch aqui. Existe um debate entre profissionais sobre qual que é o processo mais adequado. Na minha opinião particular, o processo adequado é respeitando a cronologia de como as coisas foram feitas na branch principal. Se a nossa branch principal é a release, significa que esse commit que a gente acabou de fazer tem que entrar antes do commit que a gente tem aqui. Isso para respeitar um histórico da sequência de como factualmente as coisas entraram na release, né? Para fazer isso, o que a gente precisa fazer é só digitar git rebase e aí você coloca o nome da branch principal que você está manipulando. Nesse caso, a gente vai ter alguns conflitos, o que é interessante de ser lembrado, inclusive. Sempre que você está trabalhando com Rebase, a probabilidade de existir um conflito é bem grande. A gente está falando aqui de vários programadores muitas vezes mexendo nos mesmos arquivos. É, Às vezes um programador mexe em algo que outro programador também mexeu. Vai ficar sobre a sua responsabilidade como programador de resolver esses conflitos, né?
Nesse caso, eu quero aceitar todas as modificações de releases, né? Nem sempre você quer aceitar current change, às vezes você quer aceitar incoming, né? Aí vai realmente depender da sua análise, né? Nesse caso, eu aceitei as mudanças que vieram, certo? Que vieram da release, então aqui a gente tem o nosso tema em azul, né? Aí aqui a gente pode dar um git add para sinalizar que a gente está pronto para continuar com o nosso rebase, um git rebase continue, e aí um wq. Esse wq não faz parte da aula, não, é só um comando terminal. E aqui está o nosso rebase pronto. Agora, a parte importante. Se a gente der uma olhada aqui no nosso histórico, a gente vai perceber que agora o commit que a gente acabou de fazer no feature theme, na feature theme, entrou antes do commit que a gente acabou de fazer no register form, né? Esta, na minha opinião particular, é a forma correta de você lidar com o processo de desenvolvimento. De novo, vai ter debate entre profissionais, mas eu particularmente acredito que essa é a forma correta de você lidar com o ciclo de desenvolvimento do software, né? Acho que agora a gente tem um tempinho para explicar sobre a terceira e última estratégia, que é o cherry picking. Quando você está mexendo num projeto de software, muitas vezes, deixa eu mudar para branch de release, né? Muitas vezes, uma branch, enquanto você está desenvolvendo uma nova funcionalidade, você vai descobrir um bug que estava presente e alguém não tinha notado, né? A correção desse bug geralmente beneficia outras branches e necessariamente você não quer fazer um merge da branch inteira só para corrigir um bug, né? E ainda mais quando essa correção beneficia todo mundo, né? Muitas vezes você não está pronto para fazer uma branch inteira só para corrigir um bug. O que você pode fazer é o processo que a gente chama de cherry picking. Aqui eu deixei esse bug aqui do React. Esse front-end foi escrito em React. Aqui ele está reclamando para mim que não existe uma key para os itens dessa prop. Então cada table row aqui que está sendo renderizada está faltando o seu respectivo key. Quem entende um pouquinho mais de React vai saber que a documentação vai te dizer que em alguns cenários, se faltar o key, ele pode se embananar quando ele fizer a renderização. Aqui realmente não faz parte da nossa videoaula explicar a intrinseticidade do React, né? Mas se a gente der uma observada aqui na nossa feature Update Students, em que eu simulei que eu estava criando uma nova funcionalidade, vocês vão perceber que eu corrigi esse bug. Inclusive, esse bug não vai mais aparecer no nosso terminalzinho, como vocês podem perceber, né? Se a gente der um git log, a gente vai saber qual commit que está corrigindo esse bug. O commit responsável por corrigir esse bug é esse aqui, fix prop missing key. Como a gente já acabou de falar, outras branches do nosso sistema se beneficiam muito desse... Quer dizer, muito não, né? Porque não é um bug que vai interferir em alguma coisa muito importante, né? Mas vamos imaginar aqui que esse é um bug que outras branches se beneficiariam bastante, né? O que a gente pode fazer é, a gente muda para a branch que você está interessado em trazer essa correção, e aí você pode só escrever git cherry pick, e você vai colocar o hash desse commit que você quer trazer daquela branch, certo? O hash vai ser esse aqui eu creio que seria um hex string, né? Ela é gigantesca e tal, ela fica aqui, você pode ver com git log. Basta você copiar, colar, e aí você traz esse commit. Se a gente observar agora o nosso git log mais uma vez, a gente vai perceber que nós trouxemos o commit de outra branch, né? Se a gente recarregar, inclusive, a nossa página aqui agora, a gente vai perceber que aquele bugzinho chato de missing key, missing prop key, né, não está mais presente aqui. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo que a gente ainda tem. Temos exatamente 9 minutos. Então, deu para cobrir todos esses tópicos. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Obrigado pela atenção e até a próxima.